Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. É muito bom estarmos na casa do nosso Deus nesta manhã, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E é um dia especial, é o dia do Senhor, e também hoje nós nos lembramos, nós comemoramos o Dia das Mães. Então aí o nosso abraço a todas as mães da igreja, todas as mães que estão nos assistindo, todas as mães que estão aí espalhadas sobre a face da terra. Nós glorificamos, exaltamos o nosso Deus pela existência e pelo ministério que elas têm exercido na educação dos seus filhos. Nós vamos iniciar nosso estudo nesta manhã, primeiramente fazendo a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. E o texto que nós escolhemos se encontra lá no livro de Salmos, Salmo de número 127. Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, os seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que a paz, que a graça, a misericórdia do Senhor estejam presentes conosco neste dia. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que nós somos os Seus filhos e que temos, Senhor, essa responsabilidade, Senhor, de estar buscando, adorando, glorificando o Teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, pela existência, Senhor, da Tua igreja sobre a face da terra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu povo, ó Pai, que nesse instante, Senhor, em muitos lugares, ó Deus, sob diversas condições, ó Pai, tem se reunido para glorificar e exaltar e louvar o Teu nome, Senhor. Que o Senhor se faça presente no meio, Senhor, do Teu povo, ó Pai, trazendo, Senhor, a bênção tão necessária nesses dias, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, ó Pai. Que o Senhor esteja presente conosco, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada vida, ó Deus, que se encontra conosco, Senhor, nesta manhã, aqui na igreja, Pai. Te agradecemos por cada vida, por cada família, ó Pai, que está, Senhor, ó Deus, acompanhando este culto, Senhor, lá nos seus lares, ó Pai. Que a Tua bênção, Senhor, os alcance, ó Pai. E sejam abençoados poderosamente, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor, estar falando aos corações, ó Pai. Principalmente nesse dia, Pai. Um dia tão especial, ó Pai. Um dia onde nós nos lembramos, Senhor, de nossas mães, ó Pai. Aquelas guerreiras, batalhadoras, ó Pai, fizeram de tudo, Senhor, para que seus filhos andassem, Senhor, nos caminhos do Senhor, ó Pai. As abençoe, ó Pai. Derrame graça e misericórdia sobre a vida delas, ó Pai. Fica conosco, Senhor, nesta manhã, Pai. Olha para nós, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai, e nos dê uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante nós vamos louvar ao nosso Deus com alguns cânticos. E você aí acompanhe na sua casa, aí onde você está, acompanhe esses cânticos. Vamos exaltar, vamos glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Bom dia a todos, bom dia em especiais a todas as mamães que estão nos ouvindo nesse momento, ou aquelas que vão nos ouvir
né, outro dia, em outra, né, oportunidade. E vamos começar nosso momento de louvor cantando do nosso cancioneiro 276, A Terra Vai Um Dia Contemplar. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará toda a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Uma nova terra que será, e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. E o próximo cântico é um cântico super conhecido, Satisfação. Satisfação é ter a Cristo. 191, do nosso cancioneiro. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova e medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem aleluia, satisfação sem aleluia, satisfação sem fim. E o próximo, há momentos que na vida. Número 48. Número 48. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar.
e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor que fizemos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor, porque podemos louvá-lo e glorificá-lo. Nesse instante nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor nosso Deus para a nossa meditação nesta manhã. Nós estamos aí com uma série, que fala sobre a família e as implicações da família nos nossos dias de hoje. Nessa sessão de domingo passado, nós abordamos uma questão relacionada aos filhos, e o tratamento dos pais aos filhos. Nós vamos dar continuidade nesta manhã dentro do mesmo tema, mas para o próximo domingo nós queremos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, porque os tempos eles mudaram, os tempos são outros, hoje nós temos aí pais, mães que exercem aí a paternidade, a maternidade, aí com seus filhos de 20, 30, 40, 50 anos ainda, Vivemos uma geração e um tempo um pouco diferente de outras épocas. Os desafios, eles são muito grandes, hoje a sociedade, ela passa por uma transformação profunda e muitas vezes nós não conseguimos acompanhar essas transformações. E isso tem sido um forte gerador de crises no ambiente familiar. E dois textos da palavra de Deus, um texto no Velho Testamento e um texto no Novo Testamento. O texto do Velho Testamento se encontra lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, o verso 5 e o verso de número 7. Deuteronômio 6, do verso 5 ao verso de número 7, Esse livro de Deuteronômio aí, ele é todo especial, porque ele é um compêndio, aí dos 4 primeiros livros, ele narra com maior profundidade, provavelmente foi escrito numa outra época, onde muitos problemas já haviam sido experimentados pelo povo de Israel, e o autor aí, então, ele traz uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente da palavra do Senhor, da lei do Senhor e a sua aplicação no seu dia a dia. Diz assim a palavra do Senhor ali no livro de Deuteronômio: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as
com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Portanto, o ensino, a conversa e o diálogo deve existir em todos os momentos dos relacionamentos dentro de um lar. É função do pai e da mãe, independente da idade dos seus filhos, sempre serão pais e mães, sempre exercerão esse ministério. E os filhos sempre serão filhos. Por isso que é o mandamento: filhos, obedeçam aos vossos pais. Não está escrito lá, até os 18 anos você obedeça. Não, mas filhos, obedeçam aos vossos pais. E no Novo Testamento, uma carta de Paulo, escrito aos Efésios. Efésios capítulo 6, verso 4. Efésios capítulo 6, verso 4. Diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes os criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vou repetir: pais, não irritem seus filhos, antes os criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. É uma grande coerência entre o que Deuteronômio fala e que Paulo está falando aos pais da igreja de Éfeso. Falando à igreja de Éfeso, ele está falando às igrejas daquela época e às igrejas de todos os tempos. Esse irritar aí, tem significado muito profundo, porque às vezes o pai, a mãe se excedem, e acabam, como dizem, saindo fora da casinha, se esquecendo dos preceitos do Senhor, levando muitas vezes em consideração a sua própria maneira de ver a vida. Enquanto, na realidade, a criação dos filhos, ela tem que acontecer segundo a instrução e o conselho do Senhor. Por que que eles têm que acontecer? Porque o casamento, a constituição da família, ela é uma instituição divina. E como instituição divina, o seu funcionamento, ela tem que seguir uma diretriz. Ela tem que seguir um manual. E esse manual é a palavra do Senhor. Por isso, criar segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós poderíamos encontrar diversos versículos que vão falar sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo prisma, falar a respeito de criação de filhos e as dificuldades que é a criação de filhos. E nesses estudos nós queremos muito mais estar tratando não de um discurso, mas de práticas, de situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia com os nossos filhos, nos nossos dilemas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades que nós enfrentamos. Todos os lares passam por problemas. Todos os casamentos passam por dificuldades. Todos os relacionamentos humanos, em algum momento, sofrerão algum tipo de interferência interna ou externa que acaba causando mal-estar no meio da família. E quantas vezes nós não encontramos pais que não falam com seus filhos, filhos que deixaram de falar com seus pais? A casa se torna um campo de batalha, campo de guerra, aonde não se abre mão, aonde não se permita o perdão, o amor,
onde não se permita uma conversa franca, aberta, mas muitas vezes o lar ele vive de uma superficialidade. As pessoas estão ali porque não tem para onde ir. Às vezes tem que suportar porque não tem para onde ir. E acabam ali criando uma atmosfera negativa, muitas vezes, e abrindo espaço para que as coisas ruins aconteçam, como nós temos visto nos nossos dias de hoje, né? A forma como os pais têm tratado seus filhos, a violência de pais contra filhos, a violência de filhos contra pais, né? Pais que matam seus filhos, filhos que matam seus pais, né? Hoje nossas redes de comunicação estão cheias de casos, né? Nós vemos aí como está deformada a nossa sociedade. Entre muitos desafios que nós enfrentamos hoje, um dos mais importantes é a comunicação nos lares. A comunicação nos lares. Quando não falamos da falta de comunicação nos lares, né? Como acontece essa comunicação no lar? Como é que nós conversamos com os nossos filhos? Como marido e mulher se conversam? Como é a comunicação? Qual é o nível dessa comunicação? Como que ela acontece? Muitas vezes ela acontece de forma tão mecânica, tão artificial, né? Outras vezes através de agressões, de gritos, de palavras que ferem, de palavras que machucam. Hoje, seguindo esses dois conselhos, tanto lá do Velho como do Novo Testamento, né, que fala sobre essa comunicação que deve existir entre pais e filhos, né, que surge a pergunta: como nós estamos nos comunicando dentro das nossas casas? Como nós estamos nos comunicando dentro dos nossos lares? Como nós estamos conversando? Como que está sendo gerada essa comunicação? Como está sendo gerada essa interação entre pais e filhos, entre marido e mulher? O que é que nós devemos dizer, responder, explicar aos nossos filhos, enquanto que hoje a nossa sociedade vive um dilema muito difícil? Os valores familiares hoje estão sendo violentamente atacados. E esse ataque que a família tem sofrido é um ataque impiedoso. Nós estamos vivendo um tempo onde o ativismo e os discursos anti-família estão presentes. E muitas vezes de forma sorrateira, de forma velada, de forma escondida. Nós encontramos esse ativismo, esse discurso, seja em filmes, seja em séries, seja em programas de televisão, sejam em canais na internet, principalmente muitos youtubers, né, que nós temos por aí hoje, com seus conceitos, né, tem deformado a visão de família que nós temos. E o único objetivo desse ativismo e esse discurso é minar as bases da nossa sociedade judaica cristã. Por que judaica cristã? Porque nós temos uma tradição tanto judaica como cristã. As nossas escrituras, ela é dividida entre
o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento conta toda a história de Deus com o seu povo Israel. E o Novo Testamento vem falar sobre Jesus, sobre a herança cristã, sobre os ensinos cristãos. Então essa é a nossa herança. Tanto a herança do Velho como do Novo Testamento. Então, a nossa sociedade, ela é uma sociedade que segue essa linha, que segue, né, essa base, essa herança judaica cristã. E tanto o judaísmo quanto o cristianismo valorizam de forma extremamente radical a família e a constituição da família. O povo de Israel tinha suas bases na família, assim como o cristianismo. Tanto é que Israel ele é chamado de povo de Deus, filhos de Deus, herança de Deus. O Novo Testamento repete da mesma forma, família de Deus, né? A paternidade de Deus. Deus ele é visto como um pai amoroso, cuidadoso. Então nós recebemos essa herança judaica cristã e, portanto, as bases dessa sociedade, as bases desses ensinamentos, hoje eles são colocados à prova e muitas vezes são criticados e muitas vezes são rejeitados na nossa sociedade. Mas com todo esse ataque, com toda essas investidas que temos hoje, né? Como é que nós conseguimos, como pais, avós, responsáveis por uma família, como nós conseguimos construir uma base segura e tranquila para que a nossa família alcance o tão sonhado bem espiritual, emocional e psicológico? Como construímos uma base, um fundamento para que os nossos filhos cresçam, se desenvolvam, tanto emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, num clima, numa atmosfera de tanta incerteza e de tanto medo. Não é segredo para ninguém que nós estamos vivendo um tempo de crises e turbulência. Né? A crise e a turbulência, ela está presente na nossa sociedade. Só você assistir televisão, é só você ler as notícias, é só você conversar com as pessoas e você vai perceber que as coisas não andam bem na nossa sociedade. E nós estamos enfrentando um momento muito difícil, de muita crise e de muita turbulência. Hoje nós vivemos uma crise após outra. A nossa sociedade é uma verdadeira fábrica de crises. Parece como que se fosse numa escala industrial. Cada semana uma crise nova. E assim vai solapando a nossa sociedade, solapando as nossas famílias. Mais do que nunca, o papel dos pais são papéis fundamentais. Fundamentais. Por que fundamental? Porque o pai e a mãe, ele recebeu um ministério de Deus. Criar os seus filhos segundo os ensinos, os valores do reino de Deus. E como é que você faz isso? Você tem a oportunidade de moldar, de educar, de incultar nos filhos e nos membros da família a determinação
de não se conformar com este mundo. É o que Paulo fala. Não vos conformeis com este mundo. O que Paulo está dizendo? Não tome a forma do mundo. Não reproduza a sociedade existente dentro da sua casa. Ela não é modelo. Ela não é modelo. O modelo é a palavra de Deus. Porque a sociedade, ela muda. O pensamento, a filosofia, o modus operandi da sociedade, ele muda. De tempos em tempos. Quem trabalha com educação sabe disso, né? E há diversas escolas que no passado foram ditas, olha só, encontramos o caminho perfeito para a educação. Hoje não vale mais nada. Hoje temos novas escolas, novas teorias. Mas a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Ela continua sempre a mesma, com seus valores, com sua ética, com seu ensino. Por isso, então, que nós, como pais, como chefes de família, mães, temos a responsabilidade de estarmos aí, né? Inculcando, ensinando os nossos filhos, né? Para que eles andem segundo a vontade de Deus, moldando e criando no coração e na vida dos nossos filhos a determinação de não se conformar nesse tempo. Um tempo que vivemos, um tempo que ele é atípico. É um tempo atípico. Com certeza, amanhã será diferente. Amanhã será diferente. Nós não sabemos até onde nós vamos. Nós não sabemos ainda qual é o fundo do poço. Porque a Bíblia afirma que um abismo chama outro abismo. E cada vez mais a sociedade está se enterrando. Está se enterrando. Nós que não somos tão velhos assim, vemos as mudanças tão rápidas. Conceitos que mudam tão rápidos. Então cabe a nós fornecermos ferramentas para que possam ter parâmetro de discernimento e julgamento correto. Deve ensinar o seu filho a julgar, a ter discernimento entre o certo e entre o errado. Fazendo isso, como os pais, nós teremos sucesso nessa empreitada. Porque nossos filhos, eles vão ter essa capacidade de discernir. Isso é certo, isso é errado. Isso eu aprendi em casa. Isso meu pai, minha mãe me ensinou, né? Então, esses parâmetros que estão na palavra de Deus, eles trazem discernimento, eles trazem julgamento, e os nossos filhos, eles têm como tomar atitudes corretas, éticas, verdadeiras. E esses princípios e esses valores, eles atravessam os tempos, atravessam as gerações. Eles servirão para a vida toda dos nossos filhos. Vão servir para todas as suas vidas. E eles reproduzirão nas suas famílias, ensinarão os seus filhos, né? A Bíblia diz assim, Efésios 4,19, tendo perdido toda a sensibilidade, né? Quem perdeu? A sociedade, o homem depravado, o homem que não anda segundo o conselho de Deus. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Essa é a nossa sociedade. E aí está a escolha. Precisamos dizer que nós estamos no mundo. Nós vivemos no mundo.
Nós vivemos numa sociedade, não tem como fugir dessa sociedade. Nós estamos inseridos nessa sociedade. Nós trabalhamos, nós vivemos, nós dependemos, o nosso salário, o nosso sustento, ele vem da nossa sociedade. Os nossos filhos são educados em escolas da nossa sociedade. Mas eles precisam ter a capacidade de não se transformarem, não se moldarem, não assimilarem os valores perdidos de sensibilidade, de entregar a depravação presente na nossa sociedade. E como a sociedade também cometer toda a avidez, vivendo de uma forma impura, com toda impureza. O que os pais podem fazer para melhorar a qualidade da família? O que é que nós podemos fazer de forma prática? Né? Alguém podia falar, olha, seria possível vocês enviarem o manual? Manda o manual lá para casa que a gente vai seguir. A gente vai olhar ali, a gente vai saber como resolver. É como você compra um aparelho e ele vem o manual. Não é dessa forma que acontece. Porque o manual é a palavra de Deus. Mas você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa buscar resposta para a palavra de Deus. Mas hoje as pessoas estão buscando as respostas em pessoas, em homens, em pessoas que estão ali com o objetivo não de ensinar, mas de ganhar dinheiro com os seus discursos. Muitas pregações que nós ouvimos hoje nada mais é do que pregação de autoajuda, que leva você a resolver os seus próprios problemas, a despertar dentro de você a capacidade de gerenciar as crises, resolver as crises e ter uma solução para as crises. Isso não existe, porque só existe uma solução, e essa solução está em Jesus Cristo. Somente Ele pode mudar a vida das pessoas. O discurso não muda. Ele pode até ser um auxiliar, mas ele não muda. O que muda é a presença gloriosa de Jesus Cristo. É isso que muda uma vida. É isso que muda uma família. E como cristãos, nós temos que pregar a palavra de Deus. Não podemos ser uma igreja pregadora, né, de autoajuda, de filosofias, fazer com que as pessoas entrem em êxtase espiritual. A cada pregação, as pessoas, eu me sinto nas nuvens. O que tem que te levar para as nuvens é a palavra de Deus, é o arrependimento, é o compromisso com Deus, é a mudança que o Espírito Santo ele traz dentro do coração. Então, é responsabilidade dos pais investir na construção de um lar feliz e saudável. O lar, ele precisa ser um ambiente de felicidade e de saúde. O lar não pode ser um lugar de tristeza. O lar não pode ser um lar doente. E hoje nós encontramos muita infelicidade, muita tristeza, muita dor dentro de muitas casas. Muita doença. Família que faz mal um para o outro. Família que adoece. Pais que adoecem os seus filhos. Filhos que adoecem os seus pais. Mas é responsabilidade investir na construção, na reconstrução, na restauração da felicidade e da saúde espiritual, emocional e psicológica dentro do lar. Quando cada membro de uma família se preocupa principalmente consigo mesmo,
a própria família está fadada ao sofrimento e ao fracasso. Nós não podemos ser uma ilha. Eu tenho que me preocupar com o outro que convive comigo sobre o mesmo teto. Eu não tenho que buscar somente o meu bem, a minha qualidade de vida. Eu tenho que me preocupar com cada membro da minha família. Porque quando cada um se preocupa consigo mesmo, esse lar é fadado ao fracasso. Porque perdeu a essência da família. E é família. Família não é uma pessoa. Família são as pessoas que compõem aquela casa, que formam aquela casa. Isso é a família. Quando os pais estão mais preocupados com os seus afazeres do dia a dia, seja lá no seu trabalho, nas suas atividades sociais, nas reuniões com os seus amigos, eles acabam dando pouca ou nenhuma atenção aos seus filhos e às vezes até mesmo aos seus cônjuges. Hoje nós temos aí na nossa sociedade, né, a mulher ela tem o mesmo papel de provedora do pai. Então muitas vezes não é o pai que é ausente, às vezes é a mãe que é ausente. E principalmente hoje, né, quando se leva em conta quem ganha mais, o pai ou a mãe. Quando é o pai vai investir mais tempo. E quando é a mãe tem que investir mais tempo no ganhar o dinheiro. Porque às vezes ela sai ou ele sai para trabalhar, seus filhos estão dormindo. Quando voltam, seus filhos já estão dormindo. Eles terceirizaram a responsabilidade da educação. Põe a criança na creche, logo de pequenininha, passa o dia todo na creche. Né? Passa o dia todo na creche. O contato que tem é apenas no final de semana. Mas aí no final de semana, o que acontece? Nós temos atividades sociais, nós temos lá um almoço, nós temos um churrasco, nós temos um futebol, nós temos um bate-papo, nós temos uma conversa. E aí, mais uma vez, o que a gente faz com os nossos filhos? Olha, aonde nós vamos, criança não pode ir. Vamos mandar para a casa dos avós? Não temos avós. Vamos contratar uma babá para trabalhar esse dia, ficar cuidando das crianças. Então as crianças, elas crescem no ambiente onde os seus pais estão ausentes, né? Então os relacionamentos acabam se tornando superficiais e perdem a profundidade e a importância que eles deveriam ter. Da mesma forma, os filhos muitas vezes estão mais preocupados com os seus amigos, com as suas festas, suas baladas, em gastar o seu precioso tempo nas redes sociais, lá nos seus jogos eletrônicos, isolando em seus quartos, né? Está isolado lá no quarto, quase nunca dividindo suas vidas com os seus pais. Vivendo o seu próprio mundo. Os pais não sabem o que acontece na vida dos seus filhos. E nem os filhos sabem o que acontece na vida dos seus pais. É tão interessante porque eles dormem sobre o mesmo teto, comem na mesma mesa, mas eles vivem em mundos separados. Eles estão, mas não estão. Por isso que é importante introduzir espiritualidade cristã dentro do ambiente familiar. Por isso que é função da igreja. Ensinar essa espiritualidade cristã. Ensinar como o pai e a mãe devem construir, administrar o seu lar para que ele seja bem sucedido. E aí o sábio, lá em Provérbios, ele nos aconselhou. Ele deixou um conselho eterno, quando ele diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, 6, né? Está mais na linguagem de hoje, né? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Qual o objetivo que o pai e a mãe têm para o filho? Garanto que são os melhores do mundo.
Mas para isso, você precisa estar instruindo a criança. O diálogo sadio entre pais e filhos, sempre tendo como base os ensinos cristãos. Nós estamos numa igreja, formamos uma comunidade cristã. A nossa base, ela é bíblica. Nós precisamos ensinar Bíblia. Conceitos, filosofias, tem muita gente ensinando. A igreja não tem que estar ensinando filosofias e conceitos. A igreja tem que estar ensinando Bíblia. Nós ensinamos Bíblia. Podemos até usá-las como ajuda, né? Aí, para podermos ensinar. Mas a base é a Bíblia, a palavra de Deus. E lembrarmos também dos nossos compromissos assumidos no dia e no ato do casamento. Assumimos um compromisso. E esse ato de casamento, ele não pode ser um evento social tão somente, porque ele foi assumido diante de Deus. Os juramentos, as promessas, elas foram feitas diante de Deus e abençoadas diante de Deus. Saber que todos nós temos responsabilidades. Todos nós temos responsabilidade. A responsabilidade é de cada membro da família. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos. O pai tem responsabilidade? Tem. A mãe tem responsabilidade? Tem. Os filhos têm responsabilidade? Tem. Claro que em graus diferentes, em enfoques diferentes, mas todos nós temos responsabilidades individuais e coletivas dentro da família. Os pais devem ensinar biblicamente os papéis de cada um dentro da família. Qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe? Qual é o papel dos filhos? Criar um ambiente amável. Lutar. Fazer de tudo para que a casa tenha um ambiente amável. Para que tenha um ambiente caloroso. Para que tenha um ambiente acolhedor, onde todos podem compartilhar as suas experiências, possam compartilhar suas lutas, podem compartilhar seus medos, podem compartilhar seus desafios, podem compartilhar suas inseguranças. E olha, não pense você que uma criança de 1 ano não tem os seus medos. Tem. Os pais têm os seus medos, as mães, os filhos, todos passam por isso. O lar deve ser o local aonde todos têm a oportunidade de abrir os seus corações e falar e demonstrar por palavras, por gestos, tudo aquilo que passa dentro do seu coração, das suas inquietações e dos seus medos. Onde todos se sintam à vontade, com liberdade, para conversar, compartilhar sobre assuntos que são realmente importantes para eles. Você sabe o que é importante para o seu esposo? Você sabe o que é importante para a sua esposa? Você sabe o que é importante para os seus filhos? Será que você sabe realmente? Você já tentou conversar, dialogar, para que abram o coração e possam estar compartilhando de todos os seus medos, de tudo aquilo que é importante para as suas vidas? Provavelmente, essas crianças, esses adolescentes, se tornarão adultos e criarão e reproduzirão o mesmo modelo de lar. Deixar as pessoas se sentirem à vontade para poder falar, para abrir o seu coração, sem medo da reprovação, né? Quando Paulo diz, não irritem os seus filhos, essa questão, porque o filho começa a falar, o pai já retruca. Está errado, mas não deixa o filho abrir o coração, não deixa dizer o porquê chegou naquela situação.
Aí está a questão do irritar. Não irritem os seus filhos. Deixe os seus filhos viverem a vida deles. Deixe os seus filhos colocarem a vida deles, os problemas, as dificuldades, porque somente assim você vai poder ajudá-los. Como você vai ajudar se você não conhece? Você vai se consultar no médico? Como é que o médico vai te ajudar se você não dizer para ele aquilo que você está sentindo? Se você omitir para ele, como é que ele vai te ajudar? Como ele vai prescrever o remédio correto? Você tem que abrir o coração para o médico. Você tem que dizer tudo. Você não pode esconder nada. E assim é os filhos com os pais. É o marido com a esposa. Por isso, não irritem. Não irritem, não cortem, não tolhem. Não impeçam. Que seus filhos sintam-se à vontade para abrir os seus corações diante dos seus pais. Sempre que surge um problema, especialmente um problema sério, nós precisamos olhar, precisamos ver em nós como nós tratamos esses assuntos, como nós gerimos esses assuntos, como nós trabalhamos esses assuntos, como nós administramos esses assuntos. O marido e a esposa devem desenvolver uma maneira saudável de se comunicarem. É papel do marido e da esposa desenvolver aí uma maneira saudável de se comunicarem. Não é os berros, não é os gritos, Não é dizendo que você está errada, você não sabe de nada. E tantas coisas que a gente ouve e vê por aí. É importante lembrar que o mau comportamento das crianças geralmente é resultado da atitude dos pais. Elas reproduzem, elas copiam. Pai que grita com a mãe, mãe que grita com o pai, consequentemente, a criança vai gritar também. Ela vai gritar com o pai, vai gritar com a mãe, vai gritar com seus irmãos. E os professores que o digam, vai gritar com as professoras em sala de aula também. E a professora já sabe disso. Opa, esse lar é desajustado. Ela sabe fazer o julgamento pelo comportamento do filho. Quando o filho tem um comportamento bom na escola, ela fala, olha, essa criança tem um lar saudável. Essa criança, pela atitude dela, tem um lar doentio. Sem mudar essas atitudes, não podemos esperar nenhuma mudança séria em nossos filhos e em nossos lares. Você quer mudança? Você quer transformação? A mudança tem que começar por nós. Tem que começar por cada um de nós. Os pais devem olhar além do seu próprio ego, do seu próprio eu, ao lidar com os seus filhos. Só então eles podem realmente avaliar os problemas, as lutas, as crises instaladas no meio da família e decidir como resolvê-las. Lembrando, nós estamos falando de educação cristã, sempre tendo como base a palavra de Deus. Aí, quando você não consegue resolver esses problemas, essas dificuldades, é o momento de pedir socorro, help, Vamos pedir socorro, vamos buscar ajuda. Se o problema é de fundo emocional e psicológico, procura um profissional da área. Quando o problema for de fundo espiritual, comportamental, busque ajuda no corpo pastoral da igreja. Porque são pessoas preparadas para isso. Não só o preparo ali acadêmico, como o preparo do dia a dia, do cotidiano. Do preparo de anos de ministério, de trabalho, conhece, sabe as dificuldades, já ouviu muita gente, já aconselhou muita gente, E geralmente os problemas se reproduzem de forma não igual, mas muitas vezes parecida. Para que possam ser orientados, aconselhados, com base na palavra de Deus e nos ensinos de Jesus e na sua própria experiência pastoral. Pastor, pastora, eles sempre vão aconselhar
e orientar com base na palavra de Deus, nos ensinos de Jesus e na sua própria experiência pastoral. É a partir disso que ele vai aconselhar, né? É a partir disso que ele vai aconselhar. O combate às crises familiares acontecem quando o amor e o perdão são exercidos e vivenciados por todos os membros da família. O amor e o perdão têm um poder extremamente curativo e restaurador. Amor e perdão não podem ser fingidos ou superficiais. Sabe por quê? Porque os crianças e os adolescentes são mais sensíveis às emoções honestas do que dos adultos. A criança sabe quando você está falando a verdade. A criança sabe quando você está sendo honesta. O adulto, muitas vezes, não, porque às vezes ele reproduz o mesmo tipo, né? O adulto, ele consegue aí interpretar papéis. A criança, na sua inocência, ela é a mesma. Então ela é mais sensível. Ela sente o amor. Ela sente o amor, né? O último caso que abalou, né? Aí está abalando ainda, é o caso do assassinato lá do garoto Henry do Borel, né? E ele fala, né? O pai fala, né? Como ele chorava quando ele tinha que voltar para sua casa. Contava, mas ele chorava, ele não queria voltar para casa. Ele sabia o que ele estava passando naquela casa. Então as crianças são mais honestas, são mais sensíveis às emoções. E 2 versículos para a gente encerrar. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14 e 15. E lá no Velho Testamento um salmo. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos de nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78, verso 1 a 4. Que maravilha esses ensinos, tanto do Novo como do Velho Testamento. Né? Ensina aquilo que você aprendeu desde criança. E conte aos seus filhos tudo aquilo que Deus fez. Como pais, como mães, podemos fazer muito para melhorar a qualidade da nossa família. Ao introduzirmos a palavra de Deus, os ensinos de Jesus nas nossas casas, criamos um lar saudável. As respostas a todos os enigmas, a todas as perguntas, a todos os questionamentos, a todas as crises, a resposta está na palavra de Deus. A solução está na palavra de Deus. E aos pais, o último conselho. Muita oração e muita dedicação no ensino dos seus filhos. Que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar nesta manhã com a graça e a misericórdia dele. Nós vamos orar e depois da oração, o Armandinho estará entoando um cântico ao louvor ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma manhã que estivemos na tua casa, Pai. Te louvamos pela tua palavra, que nos alerta, que nos ensina, que nos inspira e que nos leva, Senhor, à reflexão das nossas vidas. E nesse instante, ó Deus, nesse dia, Senhor, dedicado às mães, ó Pai, nós queremos, Senhor, nesta manhã, Pai, interceder pelas famílias, ó Pai. Pelas famílias, ó Deus, da igreja. Pelas famílias
que estão fora da igreja, por todas as famílias nesse instante, ó Pai, que estão chorando, estão lamentando, estão, ó Deus, com os seus corações feridos, com os seus corações, ó Deus, amargurados, porque têm enfrentado lutas e dificuldades, ó Deus. Oramos, ó Pai, para que o Senhor liberte, Senhor, esposas, Senhor, da violência de seus maridos, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, que o Senhor liberte filhos que também estão sofrendo, ó Deus, a violência de seus pais, ó Pai. Estão sofrendo o abandono dos seus pais, ó Pai. Também pedimos a libertação, ó Pai, dos pais, ó Deus, que sofrem na mão dos seus filhos, ó Pai. Filhos, ó Pai, que têm se envolvido, Senhor, na criminalidade, Senhor. Ó Deus, filhos que têm se envolvido, Senhor, com as drogas, com os vícios, com a bebida, e têm destruído, Senhor, os seus lares, têm destruído as suas famílias, ó Pai. Filhos que hoje se encontram, Senhor, em presídios, ó Pai, e que mães choram, ó Pai, porque não têm os seus filhos presentes no dia de hoje, ó Pai. Que o Senhor converta, Senhor, os corações, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor mova, Senhor, o teu Espírito, Senhor, e traga libertação a estas famílias, ó Pai. Que o teu anjo, Senhor, alcance, Senhor, as famílias nesta manhã, Pai, e traga libertação, ó Pai. Traga alegria, traga contentamento, Senhor. Traga testemunho de ação do teu Santo Espírito, Senhor. Nós glorificamos, nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus poderoso, Senhor. E como igreja nós damos glórias e aleluias ao teu nome, ó Pai. Pelo Deus que nós servimos, pelo Deus que cuida de cada um de nós, ó Pai. Então abençoa, Senhor, cada lar, cada família, cada filho, Senhor, cada membro de uma família, ó Pai. Abençoa também, Senhor, aqueles que acolhem em seus lares, Senhor, seus avós, ó Pai. Estão ali, Senhor, porque já não tem mais quem cuide deles, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, que o amor se multiplique nestas casas, ó Pai. Também, Senhor, console os corações, Senhor, dos filhos que hoje choram, porque não tem mais as suas mães aqui presentes, ó Pai. Somente a lembrança, ó Pai. Abençoa poderosamente o nosso dia, Pai. Que seja um dia dedicado, Senhor, à família, Pai. A agradecer o Senhor pela família que temos, pela família que o Senhor nos deu, pela família que o Senhor nos colocou, Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.